Amém. Amém? Vamos ler aqui a palavra de Deus, que está no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia para deixar já aberto. Vamos ler juntos? Vamos lá. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Amém? Podemos assentar. Quando a Bíblia diz todo homem, não quer dizer que não está incluída a mulher, não. Viu? Porque seria um contrassenso, pedir para o homem falar menos e deixar a mulher de fora, né? Aí seria complicado, né? Mas, meus irmãos, eu quero nesta noite conversar com vocês. E hoje é uma palavra que eu digo sempre, que são as palavras que a gente gosta de pregar para vocês, de sabedorias. A gente fala sempre que isso é mensagem de autoajuda, ou de ajuda do alto, vocês já ouviram falar disso aí? Para poder corrigir a vida da gente. Por quê? Porque não adianta só querer ser abençoado, né? Quando a gente quer ser abençoado, essa bênção na nossa vida, ela passa por uma série de correção na vida da gente. A gente vai mudando em algumas coisas, nós vamos melhorando uma série de coisas da nossa vida, e na medida em que a gente vai melhorando também, a gente vai tendo acesso a determinadas promessas que Deus tem para a nossa vida. Às vezes não dá para nos abençoar, a gente está tão fora de ordem com a nossa vida, com os nossos comportamentos, que Deus acha por bem, primeiro nos corrigir, tratar da gente, para poder de fato fazer com que a gente tenha acesso a determinadas bênçãos. E eu digo para vocês, com toda certeza, baseado na Bíblia, não tem coisa que mais nos atrapalhe na nossa vida com Deus, segundo a Bíblia, do que a nossa língua. A nossa língua é, sem dúvida alguma, biblicamente falando, o instrumento que mais pode nos atrapalhar e nos gerar impedimento nas bênçãos de Deus. As coisas que nós falamos, a maneira que nós revelamos o nosso descontrole, geralmente os nossos descontroles e as nossas desestruturas emocionais, elas se revelam muito na nossa língua, nas palavras que nós usamos. Por isso que Jesus falou que o que contamina a gente não é o que a gente realmente não é o que a gente come, mas é o que a gente fala, disse Jesus, é o que sai de dentro da gente. Aí Jesus fez uma relação do que sai e que contamina a gente. E eu quero nesta noite conversar com vocês exatamente sobre o que diz a palavra de Deus em alguns textos sobre essa questão relacionada com a nossa língua. Amém? A Bíblia diz nesse versículo que nós lemos, Tiago falou, que a gente tem que estar pronto para ouvir, mas demorar para falar, diz a palavra de Deus. Ele diz que se você espera um pouco para falar, você acaba não complicando mais a sua situação. A prova é que o livro de Tiago tem assim praticamente um texto completo, inteiro, falando que em coisa relacionada com as nossas palavras. A gente vê, por exemplo, aqui no capítulo 3, do versículo 2, diz o seguinte: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Você acaba equilibrando o seu corpo todinho, diz aí o texto, se você conseguir controlar também as suas palavras. Por que a Bíblia diz isso? Está aqui, ó, diz aqui isso. Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, é uma pessoa que está realmente perfeita na sua vida, capaz de refrear também todo o corpo e segurar todos os outros impulsos, e da emoção é do corpo da pessoa. É o que está falando Tiago. E a gente às vezes lê essas coisas e não percebe o quanto a gente tem que lutar muito contra uma série de coisas que às vezes nós somos impulsionados a realmente permitir que saia da nossa boca. A nossa boca, ela pode sair bênção, mas a Bíblia diz que pode sair maldição também.
A gente pode abrir a boca, e quando abrir a boca, em vez de trazer bênção, as coisas que a gente fala vai trazer maldição. E a gente tem que tomar muito cuidado, e as maldições geralmente ela vem nas murmurações. É quando a gente reclama demais, é quando a gente não tem controle, nada está bom. É quando você, por qualquer coisinha, você explode, as suas palavras que saem da sua boca não são de bênçãos. Não são palavras, como diz a própria Bíblia, que edifiquem, que construam alguma coisa. Às vezes é só reclamação, porque você começa simplesmente a verbalizar as suas amarguras, a sua revolta, a sua tristeza, a sua agressividade. E a Bíblia deixa claro que essas coisas, em vez de trazer bênção para a nossa vida, geram um atraso, dificulta a nossa vida. Por isso que a Bíblia está cheia dessas recomendações para nós tomarmos cuidado com aquilo que falamos. Diz a palavra de Deus para a gente ouvir mais e falar menos. Porque a Bíblia diz que no pouco falar ou no muito falar, não falta transgressão. Quanto mais a gente fala, mais a gente realmente corre risco de criar problemas em termos espirituais para a nossa própria vida. Então você vê que a Bíblia já dá esse direcionamento. E Tiago falando, ele disse que você escute mais e fale menos. Amém? Amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga a base: escute mais e fale menos. Vai ser melhor para você, segundo a palavra de Deus. Vamos ver mais um texto seguinte, até eu chegar onde eu quero chegar. Disse comigo mesmo, o quê? Guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. O que é que ele está dizendo? O rei Davi está falando isso. A pior coisa que tem quando você não consegue colocar mordaça na sua língua e que você começa a falar determinadas coisas perto de pessoas que não estão ali para ouvir aquelas coisas. Às vezes, de repente, as mágoas que você tem, o ressentimento, as revoltas que você tem, você abre realmente a boca perto de pessoas que não tem nada a ver, você pode até mesmo destruir a fé dessa pessoa, destruir exatamente o envolvimento que essa pessoa tem com Deus, por conta de coisas que ela possa ouvir, no momento em que o teu coração está completamente amargurado, completamente comprometido. E quando Davi disse essas palavras aí, nesse salmo, era um salmo que ele estava chateado por uma série de coisas. Ele não estava legal, ele estava se questionando, estava numa crise existencial tremenda. E ele então estava como que abrindo a boca e reclamando e questionando uma série de coisas. Mas ele percebeu que se ele continuasse falando do jeito que ele estava falando, externando toda uma chateação, toda uma amargura, toda uma revolta, perto de pessoas que nem conheciam Deus e que olhavam para ele, que o reconheciam como uma pessoa totalmente comprometida com Deus, totalmente relacionada com Deus, ele entendeu que ele ia ser um instrumento de dificuldade na vida dessas pessoas que o estivessem escutando. Às vezes, nós podemos ser realmente esse tropeço na vida de pessoas que nos escutam pelas coisas que nós falamos. Muitas vezes a gente está perto de pessoas que estão tentando se erguer diante de Deus, tentando se erguer na fé muitas vezes, e você às vezes é reconhecido como uma pessoa de fé, como uma pessoa de Deus, e de repente essa pessoa está perto de você para poder receber ou ouvir alguma coisa boa que o edifique, porque é isso que diz a palavra de Deus, que não sai da nossa boca nada que não seja para edificação. Mas de repente essa pessoa que está perto, o que ele vai ouvir não é nada louvável, ele vai ouvir coisas que são somente o quê? São somente revelações, muitas vezes de uma indignação, muitas vezes de uma chateação, muitas vezes de uma crítica exagerada com respeito a qualquer outra questão. E se essa pessoa que vai estar do lado vai ouvir, ela vai se contaminar com as coisas que você está falando, e você vai ser responsável pelo tropeço dela, pela dificuldade dela.
E Davi falando, ele disse: olha, eu vou vigiar, principalmente quando o ímpio estiver perto de mim, uma pessoa que não conheça a Deus, ou que realmente esteja enfraquecido na presença de Deus. Eu vou vigiar nas coisas que eu falo, eu vou colocar uma mordaça na minha boca e tomar cuidado exatamente com o intuito de não se permitir ser tropeço na vida de ninguém. Às vezes nós podemos então sermos tropeço para pessoas, principalmente se nós somos de Deus e falamos coisas que não deveríamos falar. A gente fala e pode estar desanimando alguém, pode estar tirando a força espiritual de alguém com uma palavra que não precisava ser falada, uma palavra mal colocada, uma palavra desprovida de graça de Deus. Quando a gente faz isso, a Bíblia diz que a gente acaba dificultando a vida de outras pessoas. Por aí vocês olham como é difícil abrir a boca para estar falando qualquer coisa. Por essa razão, nesse princípio de sabedoria, a palavra de Deus diz para você ouvir mais e falar menos. Porque se você ouvir mais e falar menos, você se reserva o direito de não gerar tropeço para você também. Porque Deus leva muito em conta as coisas que nós falamos, pois a própria palavra de Deus diz que nós vamos ser julgados pelas nossas palavras, por aquilo que nós falamos. E quando a Bíblia fala isso, é uma advertência para nós observarmos exatamente a necessidade de tomarmos cuidado com as coisas que nós permitimos que saia da nossa boca, diz a palavra de Deus. E Davi falou isso, mas não foi só Davi, vamos ler outras coisinhas mais ainda aqui. Portanto, o que for prudente, guardará. Então, silêncio, porque é tempo mau, principalmente nos momentos difíceis. A gente tem que guardar esse silêncio, diz a palavra de Deus. Não tem que estar falando coisas que às vezes você não sabe nem para quem você está falando. Diz aqui a palavra de Deus em Amós, que era um período de dificuldade mesmo, que o povo de Israel estava passando, e ele recomendou silêncio, porque quanto mais você fala, você realmente com as suas palavras ia depor contra você nesse período de dificuldade. Hoje parece que nós estamos vivendo assim, a necessidade às vezes de ficar em silêncio se faz necessária num período tão difícil que nós estamos vivendo na história do nosso país. Você pode ser mal interpretado, você pode ser simplesmente condenado pelas suas palavras, e você tem que estar medindo o que você fala. Por quê? Porque os tempos são maus, os tempos são difíceis, então a cautela ela se faz necessária. E diz aqui a palavra de Deus, no livro de Amós, num período de dificuldade, ele estava recomendando exatamente o quê? Para guardar o silêncio, ele estava pedindo. Para guardar o silêncio, porque os tempos eram difíceis, e qualquer coisa que a pessoa falava, já dessa época, podia depor contra a pessoa, por conta da situação de desvirtuação que a nação passava. Hoje a gente parece que está vivendo uma realidade dessa, e o silêncio muitas vezes se faz necessário para não vivermos complicações e dores em consequência das palavras mal colocadas e por conta das palavras desnecessárias. Por aí vocês percebem o quanto é necessário, às vezes, guardar esse silêncio, falar de menos, para a gente de fato não sofrermos determinadas consequências. Mas vamos continuar vendo, que eu preparei um monte de versículos para conversar com vocês. Vamos ver o outro. Até o insensato, o desequilibrado, passará por sábio se ficar quieto, e se estiver a língua e contiver a língua, parecerá que tem, ou seja, parecerá que tem discernimento. Aqui está dizendo o provérbio que até a pessoa que nem é tão inteligente assim, ele pode parecer inteligente se ele for aquela pessoa que demora para falar.
Se ele for aquela pessoa que diz aqui, que aprende a ficar quieto. Por quê? Porque às vezes o impulso, dependendo da situação, provoca você a falar coisas que você pode se arrepender lá na frente. E o princípio de sabedoria é exatamente esse: você não entrar numa situação por precipitação, onde você precisa lá na frente tentar voltar atrás de coisas que você falou e que de repente gerou toda uma complicação em sua volta. Porque a Bíblia diz uma outra coisa que é muito interessante observar. A Bíblia diz que se existe algo que não volta mais quando você lança, é a flecha e a palavra falada. Depois que você jogou a flecha, não dá para correr atrás dela para impedir que ela continue realmente indo no seu trajeto. Da mesma forma, depois que você fala, você não tem mais como voltar atrás, porque você disse, e aquilo fica simplesmente como algo que você não tem como impedir, que traga as suas consequências pelo fato de você ter falado. Então as palavras da gente e a língua da gente é muito séria. E aqui o provérbio de Salomão está dizendo exatamente isso para nós: que até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento, que tem compreensão das coisas. Em todos esses ensinamentos da Bíblia, a gente vai percebendo exatamente a importância de aprender em certas ocasiões o que? Aprender a ficar quieto. Diga glória a Deus. Às vezes a gente fica descontrolado para falar, fica com vontade de falar, e você sabe que aquilo que você vai falar vai trazer consequências. Às vezes traz as consequências para o seu relacionamento, às vezes traz a consequência para as suas convivências, às vezes na hora da raiva, você fala alguma coisa sem propósito para uma pessoa que você gosta, com que você convive, e se você falou, aquilo vai ficar tão marcado que ainda que você tente depois consertar aquele algo que você falou, vai ferir, vai machucar a pessoa, e parece que é uma ferida que nunca sara. Por isso que você tem que tomar cuidado com as agressões, tomar cuidado com os abusos verbais em cima de pessoas que você gosta, com quem você convive, até realmente sobre pessoas que você não convive. Porque todas essas coisas, a Bíblia diz que traz consequência. A gente realmente tem que tomar muito cuidado, diz a palavra de Deus. E um dos princípios de sabedoria ensinado aqui em Provérbios é nós aprendermos a ficarmos quietos. Tomar cuidado com o que a gente vai falar. Principalmente falar realmente coisas próximo de replicadores daquilo que você fala. A gente tem que tomar cuidado, porque a Bíblia reprova algo que é muito comum existir no meio de todos nós, no meio dos seres humanos de uma maneira em geral, que a Bíblia diz que é o fofoqueiro. Você fala uma palavra, ele simplesmente vai pegar aquilo, criar um outro sentido e pode gerar a maior dificuldade para a sua própria vida, por aquilo que você falou. Por isso que o princípio de sabedoria nos manda o quê? Aprendermos a ficarmos quietos. Amém? Vamos ver mais. Pessoas sábias ouvem mais e falam menos. Vocês estão entendendo? O que é que está escrito aí? Vamos falar alto? Amém? A gente precisa disso para a gente. Ouvir mais e falar menos. Vai ser bom para nós. Vai nos dar sabedoria. Vamos ver mais alguma coisa na Bíblia. A multidão de palavras, não falta transgressão. Mas o que modera os seus lábios é o quê? Prudente. Falar demais.
sempre gera problema. Quando a gente não tem controle das nossas palavras, que a gente fala por impulso, sempre a gente vai gerar dificuldade para nós. Você vê que a Bíblia diz que é difícil não surgir transgressão no meio de todas essas coisas. Vamos ver mais um verso. Eu peguei uns 200 para vocês outro dia. Vamos ler junto? O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Vai gerar perturbação para a vida da pessoa, porque vai gerar problema que vai descontrolar a pessoa por determinadas coisas que ela possa ter falado, às vezes por falar demais. Vai gerar algum tipo de dificuldade para a gente. Vejam bem, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes da nossa boca pode sair também até blasfêmia para Deus. O pior momento de falar é o momento de raiva. Na hora em que você está com raiva, que você está chateado, que você está com o coração totalmente comprometido pela indignação, se você abrir a boca, você vai falar errado. Por quê? Porque você vai verbalizar o que você está sentindo. Os seus sentimentos serão verbalizados e você vai falar coisas relacionadas exatamente com a sua raiva, com a sua indignação, e o resultado disso é que você vai ter uma série de problemas por conta de falar na hora errada. Quando a gente sente vontade de falar no momento da ira, no momento da raiva, o sábio é não falar, é você esperar para poder falar depois, porque se você falar depois, você realmente não vai falar nada que possa se arrepender depois, ou que possa depor contra você. Por isso que a Bíblia manda ser tardio para falar. Tem mais ainda? Muito bem, vamos ler outras coisas. Versículo 3 do capítulo 3 do livro de Tiago. Aí depois nós vamos ler o versículo 4, o versículo 5, o versículo 6. Porque tudo isso fala da nossa língua. Olha o que diz aqui no capítulo 3. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam. E conseguimos dirigir todo o corpo do cavalo, disse o apóstolo Tiago, ou se disse São Tiago, que quando você quer controlar um animal, você coloca um freio nele e você controla ele para onde você precisa controlar, e esse princípio de controle já começa pela boca do animal. Aí ele pega a veia e diz isso aqui, olha só. Verso seguinte, verso 4. Observar igualmente os navios, que não sendo tão grandes e batidos por fortes ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro, ele disse. Você vê o navio é grande, mas basta um lemezinho para poder direcionar ele para o lado que o timoneiro quiser, disse São Tiago. Aí depois ele vem e faz uma correlação com as coisas e diz isso aqui. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede com uma fagulha põe em brasa tão grande selva, os bosques. Verso 6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno, diz São Tiago. Ele disse que a nossa língua ela é tão poderosa que ela é capaz de contaminar tudo, de complicar a nossa vida, de fazer com que a nossa vida se atrapalhe se a gente não procurar dominar ela, assim como nós dominamos os cavalos. Porque quando a gente consegue dominar, diz aqui a palavra de Deus,
a gente consegue ser sábio. Verso 7. Porque toda a natureza, porque toda a espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano, disse ele. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontida, carregada de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Verso seguinte: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Ele está dizendo que com a boca da gente, com a língua da gente, a gente abençoa, mas ao mesmo tempo que a gente abençoa, a gente também amaldiçoa. Às vezes você está abençoando alguém, que Deus te abençoe, você está com raiva de alguém, você lasca um palavrão em cima da pessoa e diz um bocado de coisa ruim contra aquela pessoa, que é exatamente que você está usando a língua para quê? Para abençoar e para amaldiçoar também. E o que ele está tentando dizer aqui é que para a gente aprender a usar a nossa língua para abençoar e nunca para amaldiçoar. Diga glória a Deus. Porque a nossa boca não é para sair bênção, e a mesma bênção que é proferida pelas coisas que nós falamos, depois a gente está lascando maldição pelas coisas que nós falamos. A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com as coisas que nós falamos dentro da nossa casa. Tem gente que dentro de casa ele atrai essa maldição. E o inimigo sabe que basta essa pessoa ficar descontrolada para que ele venha anular as bênçãos de Deus e trazer tudo o que é ruim, de péssimo para dentro da sua própria casa. E às vezes ele está na igreja orando para Deus abençoar a casa dele, abençoar o lar dele, e muitas vezes tudo de ruim que está entrando na casa dele, está entrando pela boca dele, ou pela boca dela. Tem gente que dentro de casa que basta ficar com raiva, ele já começa a falar uma série de coisas que não se é para falar em lugar nenhum, e muito mais ainda dentro da casa da gente. Tem gente que na sua indignação, ele deixa sair tudo aquilo de ruim que está dentro dele, ele pega, lasca em cima de todo mundo da sua família, é palavrão, palavras de agressões, palavras de depreciações, abusos verbais, e palavras que não trazem bênção e que atrapalham a casa, aí depois vem para a igreja orar, pedir para Deus abençoar o relacionamento, abençoar a casa, abençoar a família. Essa bênção não vai chegar. Por que ela não chega? Porque a própria pessoa estraga com aquilo que ele fala dentro de casa. Aí não tem como chegar a bênção de Deus, porque são pelas palavras que as coisas chegam, por aquilo que falamos. Se você abre a boca para abençoar, tenha certeza que as suas palavras de bênção vão se configurar como resposta de Deus na tua vida, como resposta de oração. Mas se você abre a boca para falar coisas ruins, péssimas, negativas dentro da tua casa, saiba que aquilo ali também vai se configurar dentro da tua casa como realmente uma atmosfera negativa que vai simplesmente travar as bênçãos de Deus, porque são palavras que trazem a maldição. Eu sempre digo que tem pessoas que perdem a sua bênção na hora em que ficam com raiva. Tem gente que dentro de casa basta ficar com uma raivazinha, que além dos palavrões a pessoa ainda chega, ainda chama o nome do diabo, que é um nome que não tem que ser chamado em hipótese alguma. Tem gente que na hora da raiva chama até de demônio quem convive com ele ou com ela, chama os filhos, vai amaldiçoando todo mundo com as palavras que fala. Começa o processo de maldição jogada através das palavras de depreciação, de expor defeitos ou alguma coisa que afete a pessoa na sua autoestima. E as pessoas assim vão usando a língua e as palavras como arma para causar maldição, para causar dificuldade nas suas convivências, na sua casa, na sua família, no seu relacionamento.
Depois as coisas começam a dar errado, depois as coisas não se acertam, a pessoa está se perguntando: eu acho que Deus não me abençoa, eu acho que Deus não está comigo, eu acho que Deus não olha para mim. Ele até olha, mas você estraga tudo com as coisas que você fala. Você pega tudo aquilo que era ser usado como bênção, você joga a maldição, e o inimigo vem e se estabelece ali. E Satanás vai criando a falta de sensibilidade. Quando você vê, já não está mais só nas palavras, está na agressão física. E isso abre uma porta para que outras coisas venham e destruam essa casa e essa família. Chega o vício. Não tem coisa mais de Satanás, a arma que o diabo mais usa para nos prender, para nos amarrar e para fazer com que toda a nossa vida com Deus se anule, se não for através de uma prisão que se chama vício. Vocês viram que tem coisa mais destruidora da vida do ser humano do que o vício de droga, do que tantos outros vícios? Como é diabólico isso, como é uma arma do inimigo. Preste atenção, como isso só causa destruição. E às vezes o inimigo amarra, são coisas que entram por outros meios. E aí o inimigo vai se estabelecendo. Por quê? Porque as nossas palavras vão criando possibilidades mais para a presença do inimigo do que para a presença de Deus na nossa casa. Imagine Jesus dentro de uma casa onde ele percebe que quando as pessoas se descontrolam, não sai nada de bom da boca deles. Jesus deve olhar e dizer: aqui não é ambiente para mim. E o diabo bate palma e diz: sai fora, Nazareno, porque aqui é o lugar, é meu. Aqui é propício para mim. E em todas essas coisas, nós vamos perdendo não somente a bênção de Deus, mas nós vamos gerando entraves nas nossas vidas, que depois você fica batalhando para mudar determinadas realidades, e parece que essas realidades não mudam. Por quê? Porque você trouxe a maldição para dentro da sua casa, baseada em tudo aquilo que você tem falado. Por isso que a Bíblia tem essa advertência com respeito à nossa língua, para a gente tomar cuidado, exatamente por conta dessas questões. Versículo 11. Olha o que diz: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Ele fez uma pergunta. Aí depois ele diz no versículo 12: meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas e a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte da água salgada e água doce? Ele está falando isso para que a gente tome cuidado com as coisas que nós estamos falando. E às vezes a gente deixa sair da nossa boca coisas horríveis, que o tempo vai passando e aquilo vai se consolidando. Quanto mais você fala, o tempo passa, aquilo vai se estabelecendo como uma verdade da sua vida, pela forma como você fala. Ah, se eu pudesse eu ir embora, eu sumia. Uma hora você vai. Quando você reclama de tudo, essa reclamação, ela vai se perpetuar na sua vida, nas dificuldades que alimentam os seus problemas. Por isso que a Bíblia ensina para em todas as coisas nós darmos graça. Diga glória a Deus. Diz a Bíblia: em tudo dai graças. Por que a Bíblia manda você dar graças em tudo? Tem coisa que você não acha bom, você vai ter que dar graça por uma situação que lhe gerou tristeza e dificuldade. Deus diz que você tem que dar graça. Por quê? Porque se você der graça, você não vai dar brecha para piorar o que já está difícil pelas coisas que você vai falar. Na hora em que você sente vontade por uma coisa que deu errado, por uma situação que aconteceu, que te revoltou, que te chateou, que você está com vontade de falar as piores coisas, você diz: meu Deus, graças eu te dou. O que vai acontecer? O inimigo vai esperar que você diga alguma coisa para ele pegar de gancho para poder estabelecer aquela situação difícil.
mas você não diz nada. E quando você dá graças a Deus, você está dando o quê? Está dando a oportunidade para Deus poder agir em teu favor. Diga glória a Deus. Por quê? Porque você não falou besteira, não amaldiçoou, não criou uma situação realmente favorável ao adversário, mas criou uma situação favorável para Deus vir em teu socorro. E quando você diz graças a Deus, você está dizendo: Deus, está difícil, mas eu te dou graças porque eu sei que tu estás comigo e que tu pode mudar essa situação. Diga glória a Deus. Por isso que a gente tem que dar graça até nas coisas ruins. Então, nesta noite, eu senti vontade de falar essas coisas para você e para mim e para todos nós, para que a gente não fique aí se atrasando naquilo que a gente precisa receber de Deus, para que a gente não se atrase. Porque às vezes o atraso da gente está se revelando no que nós falamos por conta das nossas insatisfações. Então, que nesta noite a gente pegue esse princípio de sabedoria dado por Salomão e a gente aplique, nós venhamos aplicar nas nossas vidas. E através de aplicarmos nas nossas vidas o que a Bíblia nos ensina, você vai ver como a gente vai ter acesso a coisas que Deus nos dá pelo fato da gente criar uma possibilidade favorável através daquilo que Deus faz para poder abençoar a nossa vida. Amém? Então pensa nisso. Que Deus abençoe você e ajude a mim e a todos nós, no nome de Jesus. Amém?